Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do mini curso. Hoje o tema é resumo. E antes de começar, o Renato já vai apresentar, né, Renato? O Sim, slide. Aí, para a gente começar o nosso mini curso. Vamos interagir um pouco, para a gente ficar um pouquinho acanhado? Vamos conversar um pouco. O que vocês sabem sobre resumo? Vocês têm uma ideia? O que vocês conhecem sobre? Podem abrir o microfone, pode mandar no chat, que a gente lê também. Uma síntese sobre algum tema. Muito bem, Isabela. Alguém tem mais alguma? Síntese e descrição, né? Esse é o caminho. Uma síntese sem opinião. Ok, tem também. O próximo slide, por favor, Renato. O que são resumos? De acordo com a NBR 6028 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, dentre os tipos de resumo existem resumo crítico, conhecido também como resenha. Esse tipo de resumo analisa apenas uma determinada edição dentre várias. Resumo feito por especialista com a análise crítica de um documento. Vocês conhecem esse resumo? O que vocês podem falar sobre? Será que ele pode, se ele é crítico, ele pode dar opinião? Mas opinião sobre o quê? O que vocês acham? Opinião pessoal, opinião sobre o tema abordado? O que vocês me falam? Sobre o tema. Então, nesse sentido, resumo crítico pode dar uma opinião sobre o tema, não pessoal, mas sobre o que você achou do tema em que você está estudando nesse momento. Agora, o resumo indicativo indica apenas os pontos principais do documento. Vocês estão de acordo? Vocês acham que sim? Vocês acham que não? Se tem mais alguma coisa? O que será que é sobre um tema? Um resumo indicativo, ele vai. A pessoa que vai ler o resumo, né? A pessoa vai ler e ela vai pegar os pontos principais para fazer ou um estudo mais elaborado. Agora, o 3, resumo informativo. Informa ao leitor finalidades, metodologias, resultados e conclusões dos documentos, de tal forma que este possa dispensar a consulta ao material original. Neste resumo informativo, você vai descrever, né, o seu processo de aprendizagem no estudo que você estava fazendo, né? Então, você vai... Quais foram os métodos que eu cheguei para estudar, para eu chegar naquela conclusão. Então, esse seria o resumo informativo. Você vai descrever todo o seu processo de aprendizagem. Por que resumir um texto? Bom, a verdade é que, se o resumo não fosse bom, o professor não insistia em cobrar ou aconselhar quem fosse feito. Não sei se vocês já teve, provavelmente já sim, mas eu agora estou tendo linguística com o Ferrarese, então ele deu bastante coisa para fazer resumo. E eu vendo, na minha experiência, que você lê um artigo, só por ler você não consegue entender nada. Então você tem que ler uma, duas, três vezes, para depois começar a pegar as palavras-chave para fazer um resumo. Então é por isso que os professores eles insistem em fazer essas atividades, porque ajuda mais no nosso desenvolvimento. Agora, quando escrevemos um texto, internalizamos melhor o assunto e não nos esquecemos dele. Afinal, não aprendemos com um simples passar de olhos pelas letras. Dessa forma, podemos até dizer que lemos o texto, mas quanto a assimilar, será difícil afirmar que sim. Resumir é o ato de ler, analisar e traçar em poucas linhas o que de fato é essencial e mais importante para o leitor. Vocês já resumiram um texto? Vocês, quais foram as técnicas que vocês já usaram para resumir? Vocês podem compartilhar com a gente? O que vocês usam? Vocês escrevem no caderno? Vocês abrem um docs? Como que é o processo? Grifar partes importantes é uma boa ideia também. Alguém tem mais algum para compartilhar?
resumir parágrafos, a ideia que cada um tem. A Bárbara também costuma grifar, a Isabela anota no caderno e separa algumas citações. A Júlia gosta de fazer o fechamento primeiro. E para quem perdeu a aula de ontem, vai estar salvo no YouTube, você vê sobre o fechamento, tá? Depois vocês dão uma olhada. Que foi uma explicação muito boa sobre também. E é esse o caminho certo mesmo. Vocês utilizam dos métodos que vocês mais gostam para aprender. E tá no caminho certo. Próximo slide, por favor, Renato. E qual a finalidade do resumo? Por quê? O fato de sintetizar um texto ou capítulos longos pode tornar um ótimo hábito e auxiliá-lo muito em todas as disciplinas, pois estará atento às ideias principais e se lembrar dos pontos-chave do conteúdo. E expor o texto em um número reduzido de linhas não parece ser fácil? Não se preocupe, a seguir estão alguns passos para fazer um bom resumo e se dar bem. Próximo slide, Renato, por favor. Aqui tem umas dicas, eu acho que vocês colocaram algumas no chat também. Então, estão seguindo as normas da ABNT, de algumas, né? Defina as prioridades a serem abordadas. Faça uma primeira leitura atenciosa do texto, a fim de saber o assunto geral dele. Foi o que eu disse antes. Lê uma, lê duas, não entendeu? Lê uma terceira vez. Após pelo menos 2 leituras do texto, é preciso destacar as ideias centrais. Durante a leitura do texto, vá destacando os principais assuntos do texto. Uma boa dica é a utilização de palavras-chave. As palavras-chave a gente pode muito bem, como vocês disseram aqui no chat, como grifar elas. Grifar elas, separar elas em um caderno, para anotar e deixar separado. Não começar pelo fim. Antes de começar seu resumo, primeiro é preciso que você construa seu pensamento durante e após a leitura, marcando as palavras-chave, definindo muito bem quais os pontos relevantes e os argumentos abordados. Só depois de tudo, você terá condições de esquematizar um resumo, que sintetize todos os elementos que você organizou. Então, a gente começa fazendo uma leitura, fazendo outra leitura, encontrar as palavras-chave, entender o texto, para depois organizar um resumo. Próximo slide, Renato. Aqui, ó, dicas dadas pela NBR 6028, ou 6028, né? A primeira frase de seu resumo deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. Vamos ver um exemplo. Um artigo está falando sobre gramática. Então, vai ter que ter uma frase sobre gramática no começo para você não se esquecer de qual que é o tema verdadeiro, qual é a essência do artigo. 2. Forneça ao leitor um compilado de assuntos tratados no texto. Vai buscando referências sobre gramática. Pesquisa outros artigos, outras ideias de outros professores, livros que falam sobre, para vocês adquirir uma boa bagagem para conseguir entender muito bem sobre o tema gramática agora, né? 3. Dar preferência usando o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Lembra que não pode dar opinião? Então. As palavras-chave devem ser marcadas durante a leitura para que te auxiliem na escrita do resumo. Então, nós podemos perceber que a gente grifar ou anotar as palavras-chave é essenciais para o resumo ser mais claro e ser mais fácil você conseguir descrever ele. Próximo slide. Defina a natureza de seu resumo. Um texto informativo tende a ter um tom mais neutro e aberto a apresentar. Já um resumo indicativo, por exemplo, pontua o que é mais importante em um texto. Esse tipo de resumo se diferencia de um teor crítico. Os critérios metodológicos aplicados a este tipo de resumo são bem mais rigorosos do que o informativo e indicativo, exigindo certo grau de profundidade teórica e prática. Então, a gente não pode dar nossa opinião pessoal num texto, num resumo informativo, nem no indicativo. No crítico, você teria que ter uma bagagem para conhecer muito bem o tema abordado, para você conseguir fazer uma crítica construtiva. Próximo slide. Durante a elaboração do resumo. Seu resumo deve ser curto e objetivo, escrito em terceira pessoa. Autor e título de obra que o originou são informações básicas. Use aspas quando transcrever uma parte da obra. Não existe espaço para divagações no resumo, então tem que ser o mais claro e objetivo que puder. Você deve escrever o resumo de forma assertiva e interessante. O resumo, ele é
vamos dizer que é um compilado de um texto muito grande. O livro lá tem 50 páginas, vai fazer um resumo de 5 páginas, você tem que conseguir colocar nessas 5 páginas as coisas mais importantes dessas 50 páginas do livro. Porque assim você consegue ficar mais à frente na matéria e diminui seu tempo. Porque um dos objetivos do resumo é conseguir entender melhor, com mais facilidade, e ser mais rápido nisso para adiantar, né? Porque a gente é universitário, tá cheio de coisas para fazer, não tem só uma disciplina, então é sempre bom se adiantar em as coisas. Próximo. Durante a elaboração do resumo, releia o seu texto à medida que for escrevendo para verificar se as ideias estão claras e sequenciais, ou sejam, coerentes e coesas. Logo após, faça o resumo dos parágrafos, baseando-se nas palavras-chave já destacadas anteriormente. Reelabore enunciados com paráfrases que generalizem diversas informações particulares. Então, foi o que vocês falaram no chat, né? Resumir parágrafos, porque você não se perde para as informações não ficarem confusas, porque senão você pode ler 2, 3 parágrafos e na hora que for redigir o texto, fazer o resumo, você pode confundir ou esquecer de uma parte importante. Por favor, Renato. Para finalizar o seu resumo. Ao final, faça um resumo geral deste primeiro resumo dos parágrafos e verifique se não está faltando nenhuma informação ou sobrando alguma. Por fim, analise se os conceitos apresentados estão de acordo com a opinião do autor, porque não cabem no resumo comentários pessoais. Não se esqueça das referências e das normas ABNT. Então, no final, vocês têm que dar bastante importância para referências, para as formas ABNT que o professor pediu, ou a forma da faculdade em si. Não esquecer informações importantes ou colocar informações duplicadas de novo. Próximo. Aqui estão as referências. E é isso. Renato, você tem mais alguma coisa para falar? Olha, bom, eu queria passar um pouco aqui, voltar um pouco. Eu acho, você deu uma introduzida boa, você leu tudo, mas eu acho que precisa de umas informações, assim, sabe? Simbora. Bom, as prioridades da sua obra, vamos começar do começo. Você pegou o texto, então você tem que ler ele direitinho para saber o que está acontecendo, né? E aí você já vai entendendo o que está acontecendo para ir anotando as suas ideias, sabendo o grau que você vai usar de comunicação com o seu leitor. Então, você vai ler o texto, vai fazer as suas palavras-chave, vai consultar, né, os seus pensamentos antes, durante e após a leitura, marcar as palavras-chave, saber o que você precisa fazer, para aí você começar a juntar os elementos que você organizou. E como aqui, né, a primeira frase do seu resumo deve ser significativa, explicando o tema principal do documento, né, você tem que dar aquela primeira frase que deixa você com vontade de continuar lendo, sabe? Você tem que fornecer para o leitor um compilado do assunto, porque é o que necessita, em essência, né? Usar o verbo na voz ativa, na terceira pessoa, as palavras-chave, como a gente vem falando. Os textos informativo, indicativo e crítico. Um texto informativo, ele tem um tom mais neutro, então é uma coisa mais assim, informações sendo repassadas. O indicativo, ele tem um grau mais alto, ele pontua coisas, ele deixa mais claro coisas que você se achou interessante deixar mais elevado durante a sua escrita ali do resumo. E os críticos, você tem que ter, né, uma bagagem maior, porque você vai ter que colocar coisas ali de outras fontes teóricas e tudo mais. Umas dicas aqui, né, a elaboração do seu resumo para devem ser curtos e objetivos, escrito em terceira pessoa. Não esquecer de colocar autor e título da obra, porque isso é essencial. E usar aspas quando for transcrever uma parte da obra, porque, né? E
não demora muito. O resumo ele tem que ser uma coisa rápida pra gente ler rápido, porque não dá pra ficar pensando sobre as coisas durante um resumo, né? E é bom você estar voltando no texto às vezes, quando você precisa, e fazer resumos de parágrafos, como vocês falaram no chat também, é uma ótima coisa para um texto grande que você for ler, até mesmo para um livro, fazer tipo resumo não dos parágrafos do livro, mas dos capítulos, que aí dá para você voltar mais fácil nas coisas, nas suas ideias também. É, você pode analisar os seus conceitos, colocar tudo ali, você pode colocar as suas referências no final, fazer e deixar tudo bem organizado, bem juntado, né? E não se esquece de colocar as normas, que nem o André falou. E agora a gente vai fazer. Pessoal, antes de a gente começar uma atividade, se vocês aceitam fazer atividade, vocês têm alguma dúvida sobre algo que a gente pode explicar de novo? Se não tiverem, vocês topam fazer uma atividade com a gente? Fazer um resumo? O que vocês acham? Aí a gente vai compartilhar um docs aqui na tela. A gente vai lendo, vocês vão falando pra gente, ou no chat, que eu vou estar de olho. Quais são as palavras que vocês querem grifar primeiro? A gente vai fazer uma leitura primeiro do texto. Depois a gente vai grifar as palavras que vocês escolheram, para depois cada um ajudar a gente a montar um resumo. Pode ser? Nossa, consegue aumentar um pouquinho a letra, por favor? Tá bom? Tá bom para vocês, gente? Ok, tá bom sim, Renato. Atividade prática, eu vou começar a ler para vocês. Aponte no texto as palavras-chave e depois formule um resumo. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho, e Lumière desencorajou, disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro com o espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir os movimentos, e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria novidade de vida breve. Logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante já quase um século. Nesse 28 de dezembro, o que apareceu na tela do Gran Café? Uns filmes curtinhos, filmados com a câmera parada, em preto e branco e sem som. Um em especial emocionou o público, à vista de um trem chegando na estação, filmado de tal forma que a locomotiva vinha vindo de longe e enchia a tela, como se fosse projetar-se sobre a plateia. O público levou um susto de tal real que a locomotiva se parecia. Pessoal, vocês querem que eu lê de novo, com mais devagar, ou a gente já pode ir grifando as palavras que vocês escolheram? Contem pra gente. Vou ler mais uma vez, vou ler mais devagar agora. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris,
Um homem de teatro que trabalhava com mágicas, George Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho, e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderiam servir para pesquisas. Mesmo que o público, no início, divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve. Logo cansaria. Lumière enganou-se com essa estranha máquina de cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias. De geração em geração, durante já quase um século, nesse 28 de dezembro, o que apareceu na tela do Gran Café? Uns filmes curtinhos, filmados com a câmera parada em preto e branco e sem som. Um, em especial, emocionou o público. A vista de um trem chegando na estação, filmada de tal forma que a locomotiva vinha vindo de longe e enchia a tela, como se fosse projetar-se sobre a plateia. O público levou um susto de tão real que a locomotiva se parecia. E aí, gente? Vamos começar a grifar? Quiser abrir o microfone também para falar, não tem problema. Eu vou começar a fila. Olha aqui, ó. No dia da primeira exibição pública de cinema. Essa seria uma frase-chave? O que vocês acham? O nome do cara? Lumière, o Jorge, né? O Jorge. Fala no português. Jorge Maio. Ok. Renato, você quer ir grafando que eu vou lendo os comentários? Pode ser? Ou você quer Pode ficar aí? ser. Beleza. Cinematógrafo também, Renato. E Paris. Grifou. Ah, grifou. Grifou. Qual que é a outra? Paris. Tem mais palavras, gente? A Augustine falou a parte de como essa máquina de cientistas até o de geração em geração. Vamos achar. Aqui não tá na. Aí. Ah, Tipo assim, não, pode ser completo. é tudo até o ponto? Isso, até de geração em geração. Aí tem também Lumière para grifar o nome dele. E a Júlia Caroline, ela acha que reproduzir o movimento também. Mais alguma, pessoal? Se quiser que leiam de novo para vocês irem achando de novo também, eu leio.
28 de dezembro, Renato. No dia 28 de dezembro. Exibição de filmes curtinhos também. Só assim? Isso. E o público levou um susto de tão real. Vocês acham que precisa de mais uma leitura para vocês encontrar mais alguma? Mais uma leitura, Júlia? É isso? Fazer então. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, George Miles, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o. Disse que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir movimento e só podia servir para pesquisas. Mesmo que o público, no início, se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve. Logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante já quase um século? Nesse 28 de dezembro, o que apareceu na tela do Gran Café? Uns filmes curtinhos, filmados com a câmera parada em preto e branco e sem som. Um, em especial, emocionou o público. A vista de um trem chegando na estação, filmado de tal forma que a locomotiva vinha vindo de longe e enchia a tela, como se fosse projetar-se sobre a plateia. O público levou um susto de tão real que a locomotiva parecia. O que vocês acham que tem mais? A data da primeira exibição, ô Renato. Aqui, ó. 28 de dezembro. Não, é fala o termo mesmo. Pra grifar. Já grifou? Ah, já grifou. Tem mais algum? O que vocês acham? Se já tá bom, já dá pra começar um resumo. Podemos começar então? Então vamos daqui no dia da primeira exibição até George Miles. O que vocês acham que dá pra. Não, cadê o ponto final? Tá aí? Não. Acha o ponto final pra gente, por favor. Aqui, pesquisas. O que vocês acham que dá pra colocar? Essa é um pouquinho demorada agora. No dia da primeira exibição pública de cinema. A gente poderia mudar essa frase? Como que ficaria?
Poderia ficar: a primeira exibição pública de cinema aconteceu em 28 de dezembro de 1895 em Paris? Poderia começar com a data? Poderia. No dia 28 de dezembro de 1895? Pode também. Mas seria um resumo, uma descrição da frase. Seria bom usar sinônimos? O que vocês acham? Alguma ideia? Ou pode ser essa mesa da Júlia? Renata, você pode escrever? Uhum. A Bruna diz alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, aqui, achei. A Bruna disse: no dia 28 de dezembro de 1895, na cidade de Paris, George Miles foi desencorajado por Lumière. No dia 28 de dezembro de 1895, na cidade de Paris, George Miles Milhas foi desencorajado por Lumière ao questionar sobre o cinematógrafo. Ao questionar sobre o cinematógrafo. Eita. Não, acho que seria legal deixar as palavras grifadas que usar. Sim. Deixa eu pôr tudo num tamanho só. Agora vamos voltar lá para cima de novo. Então, vocês acham que essa primeira parte ela foi bem resumida? Vocês acham que tá bom aquela parte? Então, podemos ir para outra? Então, ficou aqui até o cinematógrafo, né? Não tinha o menor futuro como espetáculo, era um instrumento científico para reproduzir o movimento. E só poderia servir para pesquisas. Agora o outro. Mesmo que o público, no início, se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve. Logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de astrocientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante já quase um século? O que vocês acham sobre essa parte? Acho fundamental. Mas mudaria alguma coisa? Diminuiria ele como? O que você acha? Uma citação direta? Pode ser. Alguém discorda? Sim ou não? A gente já cola ele lá para montar o nosso resuminho.
Ninguém discorda? Renato, cola essa parte lá embaixo, então, para ver como é que fica. Toda ela, daqui até aqui? Uhum. Aí depois embaixo você coloca a da Bruna também, que ela também fez um resuminho. Eu vou copiar o comentário dela e te mandar aí. Tá. Ah, entendi. Uhum. Aí nessa parte nós temos duas pessoas que fizeram uma citação direta e a outra ela resumiu nas palavras dela. Alguém tem mais algum para essa parte? Seu microfone, Renato, tá chiando. Oi, melhorou? Uh-uh. Deixa eu ver se é o meu, calma. Uh-uh. Vê se é o meu. Eu vou deixar o meu desligado, então. Se eu precisar falar, eu ligo. Ok. Volta lá pra mim lá no outro começo, onde que parou. Quase um século. Agora, nesse 28 de dezembro, o que apareceu na tela do Gran Café? Uns filmes curtinhos, filmados com a câmera parada, em preto e branco e sem som. O que vocês acham dessa parte? O que vocês mudariam? Nesse 28 de dezembro, o que apareceu na tela do Gran Café? É uma pergunta. Deixaria ela direto assim? Ou vocês acham que precisa mudar ela? Vocês querem ler o resumo? Vou ler o resumo para vocês então. Como ficou? No dia 28 de dezembro de 1895, na cidade de Paris, George Miles foi desencorajado por Lumière ao questionar sobre o cinematógrafo. Lumière, que não considerava a máquina um sucesso, estava enganado. Afinal, como essa estranha máquina de aussos cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias de geração em geração durante já quase um século? O resumo está assim, já diminuiu bastante. Vocês acham que ele perdeu a essência do sentido do texto? Tá faltando alguma coisa? Tá sobrando? Esse é o processo de fazer um resumo, né? A gente vai ler ele de novo, ler o texto original, ver se tá faltando alguma coisa. O que vocês acham? Vocês acham que estão bom?
Tá bem completo, né? Agora volta lá em cima para nós terminar, Renato. Já tá acabando já, né? Então, nesse dia 28 de dezembro, que é a apresentação do Gran Café, vocês mudariam a pergunta? Como que ela ficaria? A Bruna, a gente vai voltar no finalzinho do texto. O texto original, Bruna? Acho que é o texto original, Renato. Que tava aí agora mesmo. Ela já tá escrevendo. Nesse 28 de dezembro, que é a apresentação do Gran Café. 28 não pode ser ficar. No dia 28 de dezembro, o que mais poderia ficar? Me ajudem a formular essa frase. Ou ficaria ela assim mesmo? Pode ficar. No Gran Café, no dia 28 de dezembro, o que apareceu na tela, nas telas? O que vocês acham? Porque é uma pergunta, então ficaria coerente? Não teve objeções, acho que pode ficar, não pode, Renato? Apareceram filmes curtos em preto e branco. Pode fazer então. Então a pergunta ficaria direta ou desse jeito que eu falei agora há pouco? O que apareceu nas telas do Gran Café em dezembro de no dia 28 de dezembro de 1895. Vocês acham que ficariam bom? Vamos escrever para nós olhar? Mas o que apareceu na tela do Gran Café em 28 de dezembro? De 1895. A Isabela colocou. Apareceram filmes curtos e em preto e branco. Vou voltar no texto, mas terminar. Um em especial emocionou o público. A vista de um trem chegando na estação, filmada de tal forma que a locomotiva vinha vindo de longe e enchia a tela, como se fosse projetar-se sobre a plateia. Como ficaria essa? A Bárbara diz: Eu acho que poderia juntar a pergunta com a resposta, transformando em uma afirmação só. Coloca aí pra gente, Renato, por favor. Mas o que apareceu no Gran Café em 28 de dezembro foram filmes curtos em preto e branco. Seria isso, Bárbara? Filmes curtos em preto e branco foi o que apareceu na tela do Gran Café em 28 de dezembro de 1895. Vocês acham que perdeu sentido? Ou ainda continua fiel ao texto original?
Continua fiel. Ok. Volta lá em cima, Renato, por favor. Agora falta um pedacinho agora, né? Um em especial emocionou o público. A vista de um trem chegando na estação, filmada de tal forma que a locomotiva vinha vindo de longe e enchia a tela como se fosse projetar-se sobre a plateia. Aí aqui no chat. O que impactou o público, que ficou assustado com a realidade da exibição. Como é que é? Vou copiar para você. Tá. Só pode colocar em ordem. Opa, que eu coloquei errado. Aqui. Filme escuro em preto e branco e sem som foi o que apareceu na tela do Gran Café em 28 de dezembro de 1895. O que impactou o público, que ficou assustado com a realidade da exibição. Agora tem que mencionar o trem agora, né? Como a gente mencionaria ele? Seria a gente pegar ele daqui mesmo, a formação direta? O que vocês acham? Pegar uma formação na forma direta mesmo? Então pode ser. Pode copiar, Renato, por favor. Ah, a Júlia e a Bruna falando que já encerraria o. A Júlia não colocaria essa parte, Renato. Dá um Ctrl Z aí pra nós ver como é que ficaria. Ficou assim, ficaria assim então. Eu vou ler ele inteiro agora pra gente entender como que ele ficou, pra ver se tá faltando alguma coisa, pode ser? Vou entrar aqui. Ó, o que nós usou, tá tudo grifado aqui, ó, as palavras-chave. No dia 28 de dezembro de 1895, na cidade de Paris, George Miles foi desencorajado por Lumière ao questionar sobre o cinematógrafo. Lumière, que não considerava a máquina um sucesso, estava enganado. Afinal, como essa estranha máquina de altos cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias de geração em geração? Durante já quase um século, filmes curtos em preto e branco e sem som foi o que apareceu na tela do Gran Café em 28 de dezembro de 1895, o que impactou o público que ficou assustado com a realidade da exibição. Vocês acham que está fiel? Está faltando alguma correção? O que vocês acham? Vocês viram que a gente diminuiu o texto, o quê? Uns 50% por aí? Então, vocês viram a importância de praticar o resumo? Gente, um minutinho aqui que meus cachorros têm problema. Então, gente, vocês viram a importância, né, de fazer um resumo para conseguir ajudar a melhorar no entendimento de um texto, porque isso aqui é só o começo de um texto de 11 páginas que a Flaviane mandou para a gente numa disciplina, e isso aqui já ajuda bastante a conseguir sintetizar o texto bem. Vocês têm alguma questão, alguma dúvida que ficou para gente explicar? Se não tiver, a gente vai encerrando por aqui. Eu vou colocar no chat a lista de presença, o formulário para vocês. Um minutinho. Ah, os daqui, tudo aqui.
Pessoal, vê se vocês conseguem acessar e ver se tá tudo certo, por favor. Um minuto. Formulado deu certo. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, é a última chance, que já está acabando já. Dá um tempinho vocês pensar. A gente aprendeu junto, Wesley. Então, todo mundo que vai aprender junto. Que bom que gostaram. Aí amanhã vocês se preparem para a resenha, né? Para a aula. Vou mandar, um minutinho. Muito obrigado, Isabela. Até amanhã. Acho que já pode parar a gravação já.